de fato, houve uma reprecificação, mas é incrível a força relativa das ações e da Bolsa Americana, né? Que a gente caminha para encerrar a semana com um tom positivo. Nvidia, Apple, Microsoft e Meta, né? Só as 4 empresas já superam o valor de mercado de toda a Bolsa da China. Mas o índice de força relativa dessa empresa bateu 99. A gente nunca tinha visto isso na história. A gente tá fazendo história aqui, eu acho que é matematicamente impossível ir acima de 100, né? O mundo inteiro desacelerando e os Estados Unidos voando, né? Até quando isso? Fica incógnita aí. Muito boa tarde a todos, nos reunimos aqui hoje para mais um bate-papo de mercado. O Rafael, com meu bom e velho amigo aqui, Thiago Pedroso, é um excelente navegador de mercados, o cabelo branco diz tudo, né, Pedroso? E essa semana, pessoal, importantíssima, acho que para o mercado americano, a gente teve carnaval no Brasil, então o calendário aqui um pouco mais ameno, mas lá fora foi a semana da inflação. A gente viu na terça-feira o índice de preço ao consumidor, o IPCA americano, e hoje, sexta-feira, né, que gravamos esse vídeo, saiu o índice de preço ao produtor, no atacado, e ambos vieram acima do esperado. Eu já vou entrar mais a fundo nos dados, mas acho importante a gente contextualizar, tá, Pedroso? Há 2 semanas atrás veio um relatório de emprego referente ao mês de janeiro muito forte, que foi o payroll, e o salário médio subiu 0,6% no mês passado, a expectativa era 0,3%. Na semana passada, a gente viu o ISM de serviços, que mede a atividade, o subíndice, que é os preços pagos pelos gerentes de compra, vindo bem acima também da expectativa. E ambos esses dados, né, de fato, criaram um contexto para uma leitura de inflação importante essa semana, que também veio acima do esperado. E a locomotiva aqui, todo lugar que a gente olha, é de fato inflação de serviços e não inflação de bens, né? Eu acho que tem muito a ver com o mercado de trabalho, né? No final do dia, serviços têm uma intensidade maior em termos de mão de obra, e se o funcionário ganha mais, a empresa tem que repassar esse custo de alguma forma para o consumidor final. Isso cria um certo ciclo vicioso de aumento de preços. Lógico, eu acho que um dado, né, acima do esperado, ou uma conjuntura nas últimas 3 semanas, né, de dados que reforçam uma inflação mais pegajosa, não são suficientes para formularem uma tendência. Mas, de fato, né, o mercado de juros já acende uma luz não vermelha, mas amarela, e reprecifica os cortes que estavam projetados nos Estados Unidos para esse ano. No começo do ano, a gente estava falando de 150 pontos projetados, né? Ou seja, o juros ia cair de 5,5 para 4 em 2024. Hoje a gente está falando que o mercado coloca na casa de 75 a 100 pontos, né? Então, ontem chegou a aumentar um pouquinho isso, né? Ontem saiu 2 dados importantes, que foi produção industrial e vendas do varejo lá fora. Ambos foram piores do que esperado, né? É até meio estranho, né? A inflação tá subindo, mas a economia mostra do outro lado índices que são índices ruins, né? E aí chegou a ter um aumento ontem de entre 1 a 1,25 da possibilidade de queda de juros esse ano. Aí hoje saiu o PPI, lá, o PPI americano, que a gente de preço ao produtor. Aí depois eu não vi como que tava isso. Tá em tempo real, né, Pedroso? Os dados saem, as apostas são reformuladas. Mas se a gente for pegar a curva de juros, especialmente a parte de 2 anos, né, que é o Banco Central que dita, né, a ponta curta da curva, ela subiu 20 pontos essa semana, né? Saiu de 4,50 e foi para 4,70. O 10 anos, né, subiu 15 pontos essa semana. Hoje está em 4,30, né, enquanto a gente grava esse programa. Então, de fato, houve uma reprecificação, mas é incrível a força relativa das ações e da Bolsa Americana, né, que a gente caminha para encerrar a semana num tom positivo. A Bolsa Americana subiu 0,05% essa semana, né, enfim, então se de fato fechar no verde, a gente está falando a 15ª semana com... 15ª consecutiva não, em 16 semanas a Bolsa subiu 15 semanas, né? Isso a gente estaria fazendo história, né? Algo que a gente não vê há 50 anos. E a minha percepção, Pedroso, é que o pano de fundo ainda continua um tanto quanto otimista para 2024, né? Um ano de corte de juros, um ano de atividade econômica acima da velocidade de cruzeiro, mesmo que tenha alguns solavancos ao longo do caminho, né? Os investidores estão preferindo olhar o copo meio cheio, né? E, enfim, até na terça-feira a bolsa chegou a cair 1%, mas na quarta-feira já estava subindo 1% de novo. Depois saiu o CPI, né, que é o IPCA americano. Então, muita força, né? Não sei de fato como interpretar
isso. No final do dia, a temporada de resultados ela foi muito positiva. A expectativa era que os lucros iam subir 1,5% no quarto trimestre, subiram 6,5%. Né? Então, 3 vezes aí acima do esperado. As empresas entregaram surpresas na margem bem bacanas, que eu acho que ajuda a sustentar, né, um índice que negocia na casa de 20 vezes lucro desse ano, né, e 17 vezes lucro de 2025. Pedroso, eu acho que dessa parcela macroeconômica a gente digeriu o que tinha que digerir. Uma inflação núcleo ali 3,9%, não sei como o Fed tem muito espaço para cortar, né, com esse dado, e tudo vindo de serviço. E a grande questão aqui é que o pessoal otimista fala que essa inflação ela vem de aluguéis, né, e o dado de aluguel tem defasagem no método de cálculo do índice de preços, então daqui a pouco isso deveria apontar para baixo, né, então a gente está olhando no retrovisor ao invés de estar olhando para o para-brisa. Né? Mas eu olhando o PPI, né, que é o índice de preço ao atacado, de fato, né, enfim, eu não vejo tanto impacto assim de aluguéis, né? Enfim, não sei. É que o PPI também foi o quê? Foi 0,3. A expectativa era 0,1, veio 0,3 e tirando alimentos e energia veio 0,5. A expectativa era 0,1 também, né? Aí você anualiza o Core PPI, deu 1,9%, a expectativa era 1,6%. Tudo advindo de pressões de serviços, tá? Tem até um gráfico aqui bacana para mostrar para vocês. Vocês veem, né, como o PPI saiu ali de 12% em 22, hoje está na casa de 2%, né? Mas tudo serviço. E o CPI também, né? E aí teve uma métrica bacana que o Fed criou que chama Supercore, né, que você tira os preços de moradias do cálculo. E o Supercore está rodando na casa de 0,8%. Né? Então você destrincha bem ali as pressões inflacionárias. Tira alimentos, tira energia, tira aluguéis que tem defasagem, método de cálculo errado, enfim. Se você tira tudo, ainda você vê uma disseminação um tanto quanto grande, né? Com destaque aqui para serviços médicos e transporte. Enfim, Pedroso, acho que é mais do que uma leitura de inflação que vai mudar a direção desse otimismo que a gente viu em 2024, e um otimismo não somente por uma história macroeconômica benigna, né, principalmente no Ocidente, nos Estados Unidos e na Europa, mas também por histórias individuais ali referente ao mercado de tecnologia. Né? E aí eu queria trazer um dado aqui para você que você vai ficar impressionado. Você nunca deve ter ouvido falar dessa empresa. Chama Super Micro Computers. O ticker dela é SMCI. Em fevereiro do ano passado, ela negociava a $90. Hoje ela bateu 1.050. Tá? Essa empresa faz servidores de inteligência artificial. Ela fez uma parceria com a NVIDIA alguns anos atrás, que os servidores dela rodam no GPU da NVIDIA. E aí ela vende ou aluga o servidor, nada mais é do que um poder computacional, para as outras empresas rodarem os seus softwares. Né? Então o ChatGPT, né, que é da OpenAI, que faz toda aquela questão, né? Até saiu uma notícia bacana, a gente entra em mais detalhes depois, mas esse poder computacional vem dos servidores. Né? E olha, enfim, subiu muito, bolha, não bolha, 35 vezes lucro, de fato, cresceu a expectativa, entregou resultado, divulgou 2 semanas atrás, mas o índice de força relativa dessa empresa bateu 99. A gente nunca tinha visto isso na história. Então, a gente está fazendo história, que eu acho que é matematicamente impossível ir acima de 100, né? Então... teoricamente o índice de força relativa, o limite é 100, né? O limite é 100, então bateu 99, foi pro limite, eu até trago o gráfico aqui para vocês, agora tá em 80, bateu os 1.000 hoje, aí deu uma realizada. Se a gente olha também, né, o pessoal pesquisando call options, né, que são opções de compra no Google, bateu uma máxima histórica. Né? E eu entendo que deve ser muito investidor de varejo, com aquele medo de ficar de fora, o famoso FOMO, tentando achar, né, uma ferramenta rápida, que é o derivativo, para capitalizar, né, com o movimento ali no ativo subjacente pequeno. E eu diria que isso, para um mercado sustentável, acaba não sendo extremamente saudável. E a dúvida que fica, né, até onde essas 7 empresas, até onde essas histórias individuais de tecnologia vão conseguir sustentar uma economia, né, de 30 trilhões de dólares.
Duas coisas. Primeiro, o índice força relativa, só para entenderem, né? Ele mede ali o quanto um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Então, quando ele está normalmente abaixo de 50 pontos, ele vai de 0 a 100, né? Quando ele está abaixo de 50 pontos, quer dizer que o ativo está sobrevendido. Quando ele está acima, ele está sobrecomprado. Então, esse caso, um caso raríssimo. Nunca esteve tão sobrecomprado. Tá 99, quer dizer que tá super sobrecomprado, né? E aí, outra coisa legal, né? Você comentou das empresas lá fora que não param de valorizar. Essa semana a WHG soltou lá um post no Twitter e ela colocou uma comparação de valor de mercado Nvidia, Apple, Microsoft e Meta, né? Só as 4 empresas já superam o valor de mercado de toda a bolsa da China. Se eu não me engano, na bolsa chinesa é a segunda mais valiosa do mundo em market cap, não é? A bolsa chinesa, agora você me pegou, Pedroso. A gente vai ter que checar. Mas enfim. Eu entendo que sim, tá? Eu acho que ela é a segunda maior em market cap. Tenho quase certeza que sim. Mas você vê que apenas 4 empresas superaram. E a China não é um país pequeno, né? A gente não tá falando de um país minúsculo. É um país que hoje o PIB da China é o quê? 70%, 80% do PIB americano? Então a gente tá tendo uma distorção aí, alguém tá muito caro, alguém tá muito barato, alguma coisa não tá se encaixando muito nessa história, ou de fato essa empresa apresenta um potencial de crescimento muito relevante. Acho que não cabe nem a gente julgar, eu sinceramente eu não consigo fazer uma análise em cima disso, mas exatamente alguma coisa não tá se encaixando nessa história. Eu acho que não tem dúvidas que a gente tá em uma nova revolução industrial e que a inteligência artificial ela veio para ficar, né? Agora, o impacto que isso foi precificado e a rapidez dessas melhorias nos lucros, né, e nas margens dessas companhias é algo muito feroz. Eu até trouxe um gráfico aqui do Bank of America que ele compara, né, o nível de preço e a valorização dessa bolha, digamos assim, que estamos vendo atualmente. Então vamos lá. De dezembro de 2022 até agora, as magníficas 7, que são as empresas de tecnologia lá fora, Google, Apple, Microsoft, Meta e por aí vai, subiram 139%. E atualmente o múltiplo médio dessas 7 empresas é de 45 vezes lucro. Se a gente compara, né, a valorização que a gente viu de 2020 a 2021, do piso formado em março, né, ali na pandemia, até a alta ali no final de 21, a gente teve as FANGs, né, que são Facebook, Apple, era outra nomenclatura para definir basicamente as mesmas empresas como Netflix ali no meio, né, e sem Tesla. E sem Nvidia, né? E sem Nvidia, exatamente. Subiu 229%, né, e o múltiplo médio naquela época era de 60 vezes lucro, hoje de 45 vezes. Né? Aí a gente olha a bolsa da internet, subiu 192%, né? A Nasdaq de 98 a 2000, 2 anos. E o múltiplo médio daquela época era 65 vezes. Né? Hoje a gente está falando que as magníficas negociam 45 vezes. Qual que é a lição aqui, pelo menos de acordo com o Bank of America, né? O estrategista-chefe deles que eu gosto de acompanhar, que antes dessa bolha, digamos assim, estourar e a gente, de fato, voltar para a realidade e os preços acalmarem, tem mais fôlego. Né? Ainda tem pista para essas ações correrem, pelo menos analisando o comportamento histórico de outros períodos que o desejo de estar incluso nessa valorização e o medo de ficar de fora acabou ditando mais, né, as altas do que de fato talvez os fundamentos. É porque é muito estranho uma empresa fazer 10 vezes em 12 meses, né? Que é essa Super Micro Computers. Ok, ela deve estar gerando muito mais lucro do que a gente via lá atrás, mas caraca, 10 vezes tem algo muito errado aí. Né? Então é só pra gente pensar, tá, pessoal? Eu acho que pra gente é muito difícil estar falando sobre isso, porque, cara, você conversa com o pessoal inserido nesse mundo de tecnologia e é tanta aplicação, tanta coisa que tá sendo lançada, é um pessoal que tá tão empolgado, né? A gente costuma olhar mais preço, múltiplo, essas coisas, costuma ficar mais com o pé no chão, né? Quando a gente vê esse tipo de comportamento no mercado, que o histórico indica que uma hora ele se exausta, né? Mas a grande pergunta é quando e até onde, tá? E aí, Pedroso, antes de eu passar para você, eu queria trazer uma última informação. Você ousa chutar qual foi a empresa que mais valorizou no SP, não 500, mas 1.500, então incluso um universo maior de ações, as 1.500 maiores empresas dos Estados Unidos, nos últimos 18 meses? Eu achei muito interessante. É uma conhecida? Você vai conhecer, você deve ter usado muito a roupa deles antigamente. A roupa deles? Abercrombie & Fitch. Nunca usei, mas a eu sei empresa qual que é. saiu de $14 em setembro de 2022 para $120
atualmente. Ela quase entrou em falência. Quase essa entrou empresa, em falência em 2021, 2022. Ela apresentou um baita plano de turnaround, que ela ia mudar o seu posicionamento estratégico, investir dinheiro para se posicionar nas mídias sociais e principalmente, né, que ela fez com êxito, mudar esse posicionamento, que é uma marca para adolescentes. Então ela parou de fazer camiseta Abercrombie, aquele logão, horrível. e ficou coisa mais assim, mais neutra, com tecido bom, preço acessível. Eles já têm diversas lojas ao redor dos Estados Unidos, então eles conseguiram, de fato, fazer esse turnaround. Lógico, o lucro subiu, tudo mais, mas impressionante a valorização da ação. Acho que ninguém imaginava. Quanto valorizou, perdão? Né? Saiu de 14 e foi para 120. 120. Né? Então o quê? 10 vezes? 11 vezes? 8 vezes aí. Desculpa, 8 vezes. As 8 Está vezes. correto, Pedro. Então, só uma curiosidade aí para vocês. Não é só a inteligência artificial que prospera, né? São histórias também individuais. Abercrombie, que é o nome aí que muitos também conheciam do passado. Eu, adolescente, usava direto a roupa deles. Ia para os Estados Unidos e comprava em massa, que lá era barato, né? Acho que 15, 20 dólares uma camiseta. Enfim, barato relativo, né? Enfim, acho que eu falei demais, Pedroso. Como é que tá o Brasil esses dias? Aproveitou o carnaval? Conta pra gente. Vamos lá, Brasil começando o ano agora, né? Começa, como diz a história, né? Começa depois do carnaval. Pra gente não, a gente já começou faz tempo. Mas começou já meio estranho quando a gente viu logo depois do carnaval. E aí quem tem a memória recente, né, daquele carnaval fatídico, carnaval lá de 2020, que veio a pandemia, que a bolsa teve o circuit break, né? Eu vi o pessoal comentando em grupo e tal, pô, o ETF do Brasil lá fora tá derretendo, o EWZ, né, que é o ETF que replica as principais empresas aqui brasileiras. No dia, na terça-feira, ele caiu 2,89% exatamente pelo dado CPI lá nos Estados Unidos, que é a inflação ao consumidor. Excelente. Que saiu. Então ele caiu forte, subi aí até o gráfico para vocês verem, né? Aí eu achei até legal trazer aqui como é a composição desse ETF, né? O ETF é um fundo de índice que replica determinado índice específico, nesse caso pega as principais empresas do Brasil. Então como é que é a composição dele hoje, né? A maior participação é da Vale, a Vale hoje tem 16,58%. Hoje a Vale, só para vocês terem uma ideia, ela é avaliada em quase 300 bilhões de reais. E a Petrobras, com toda a alta que ela teve recente, ela está perto de uns 550, 560 bilhões de reais. Então a tendência aqui é que aos poucos a Petrobras vai ganhar mais relevância nesse índice, tá? E aí depois você tem as principais empresas do Brasil. Vale, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, ação ONPN da Petrobras, né? Magazine Luiza, VEG, Ambev. Então você tem uma lista ali com as principais, eu coloquei aí para vocês verem. Você pega a variação média desses ativos, foi assim que o índice comportou no dia, mais a variação cambial. Então, quando esse índice cai lá fora, por exemplo, 2%, mas o dólar varia 1%, na verdade, aqui no Brasil, o nosso impacto na bolsa é 1%. É 1% no dólar e 1% no índice, no Ibovespa. Então, o que aconteceu foi que quando abriu o mercado na quarta, a gente não teve esse impacto tão forte por 2 motivos. Primeiro, porque a gente tinha visto um movimento de alta de 0,8 na segunda-feira, aí caiu quase 3 na quarta, e aí na terça, e na quarta o mercado lá fora veio animado, né? Acho que tem algumas coisas que você não comentou lá fora, que além da Janet Yellen, outros, acho que uns 2 ou 3 dirigentes do Federal Reserve, do Banco Central Americano, eles falaram que o mercado não precisa exagerar, que esse é só um dado individual, que não muda o cenário de que... né? Exato, e que não muda o cenário de que os juros vai cair, está num ciclo... O que mudou é que saiu de março 2 semanas atrás e agora o contexto principal de corte é junho. Só que mudou na cabeça do mercado, né? Porque assim, a gente já vinha até falando, né, que o mercado estava exagerando, assim como exagerou o ano passado, mas os próprios dirigentes do Banco Central Americano, eles já vinham colocando que não seria em março, eles já estavam deixando meio claro isso, né? Perfeito, então, perfeito. Basicamente foi isso, o índice acabou abrindo ali com uma queda bem menor. Depois a gente até viu um movimento de alta nos últimos 2 dias. Eu acho que vale, eu até trouxe uma matéria aqui para destacar, né? E aqui no Brasil continua muito focado em fluxo, né? Essa semana a B3 ela soltou um relatório de como que foi o giro médio de negociação na B3 e ele caiu esse ano de novo. Ele já vem em queda nos últimos anos, mas esse ano ficou num valor relativamente mais baixo, 22 bi 400 em média. Teve queda de uns 12% com relação ao movimento do ano passado. Então a gente vê um movimento de fluxo menor por conta do estrangeiro que nesse início de ano, já comentei aqui, né? Vem saindo daqui, indo para os Estados Unidos, a história americana está ficando muito melhor do que qualquer um esperava, a economia crescendo, juros que continuam alto, e a gente vem sofrendo com esse movimento, enquanto aqui o juros está tão alto, né? O investidor local ainda está machucado, a gente vê muito resgate de fundo, embora
depois eu vou trazer semana que vem, esqueci de trazer. A gente viu um cenário que o investidor local está voltando aos poucos. A gente viu fluxo positivo de investidor institucional e varejo na bolsa, enquanto o estrangeiro está saindo. Então, ele está segurando esse mercado, pelo menos nesse início de ano. Assim, o Brasil não teve muita coisa mais relevante. Eu acho que vale destacar aqui o IGP-10 que saiu hoje, tá? É uma prévia da inflação que saiu. Caiu 0,65%. Caiu forte. O mercado que estava assustado com o IPCA até está ajudando na alta do índice hoje. Porque o que acontece? A gente está vendo um movimento relativamente forte de queda nas commodities, né? As soft commodities, que são aquelas commodities do agro, milho, grãos, elas estão num patamar bem baixo. A gente viu um movimento bem forte de queda recentemente. Petróleo até subiu um pouquinho recentemente, mas a China do outro lado está exportando deflação, né? Então até a história da deflação não me parece que mudou. Da deflação não, perdão, da desinflação, né? Ela não me parece que mudou, embora no meio do caminho você vai ter alguns sustos. Eu acho que é impossível que vai cair em linha reta. Eu acho até importante comentar que em janeiro do ano passado teve um susto também no dado de inflação que veio ali, em tese, na margem bem acima do esperado, né? Então muita pessoa comenta também que tem essa questão sazonal de começo de ano que influencia para cima, né, os preços, né? Talvez reajuste, aquelas coisas, né? E Estados Unidos também é uma história tão à parte, porque a economia americana tá tão forte que é difícil isso não bater em serviços, né? Não, eu acho que tem que bater, Pedro, porque esse dado de inflação caiu igual uma luva com aqueles dois dados, o salário médio e o ISM de serviços, né? Que são dados antecedentes, né? Eles ajudam a prever a inflação na frente, então, de fato, a gente viu uma trajetória se formando. Desculpa, agora se essa trajetória ela continua, é o grande ponto de interrogação. Mas o que fica claro é como é que o Fed corta juros em uma economia que deve crescer 3% no primeiro trimestre, que cresceu 2,5% ano passado, que em tese, né, mostra muita pouca fraqueza debaixo da superfície. Enfim, a bolsa está em máxima histórica, o Bitcoin está quase em 55 mil pontos, os spreads de crédito estão muito abaixo da média histórica, né? Enfim, para você levar ali um título de dívida de uma empresa corporativa, você recebe 1% a mais que o Tesouro, né? No universo high grade. No universo high yield é 3% a mais. Historicamente é maior que isso. Então, pô, o mercado tá animado, né? Você põe mais lenha cortando mais cedo, você espera para ver, né? Eu já fiz essa analogia antes, eu vou fazer de novo. O goleiro no futebol, ele costuma catar mais pênalti quando ele espera para pular. Se ele pula antes da bola, né, ele cata menos. Tem um dado que mostra isso. Então, quanto mais o Paulo conseguir esperar e quanto mais dado ele tiver, menos a chance dele cometer um erro. Se ele cometer um erro, vai ser um erro mais pro lado da recessão do que para um lado de uma segunda onda inflacionária. Todos temos que lembrar que a economia funciona em ciclos, né? Então, esse é o ciclo atual. Eu não acho que a economia americana consegue manter esse pace de crescimento por um prazo tão longo, mas por enquanto está surpreendendo. E aí, uma hora vai desacelerar, uma hora talvez o Fed consegue ver através de indicadores de que é necessário iniciar o ciclo de queda de juros. Ou às vezes ele consegue cortar os juros porque a inflação vai cair, a economia continua, que é o melhor de cenário, né? Os caixinhos dourados. Exatamente. A gente está com 3 narrativas hoje, tem pessoal com argumento para tudo. Tem ainda o pessoal da recessão, né, que fala de dívida de cartão de crédito, inadimplência de dívidas automotivas, poupança do americano, né? Você tem dados ali que mostram... Poupança caiu bastante, né? Então, o pessoal tá usando isso para, enfim, formar narrativa. Tem o pessoal da segunda onda inflacionária, que é aquele pessoal da Gavankal Research. Deve conhecer essa casa, Pedro, super focado em commodities. Tem um analista que eu acompanho que ele tem certeza que a década de 70 vai se repetir, né, nesses próximos 8, 10 anos. E a gente passou pelo primeiro ciclo inflacionário, e daqui a alguns meses começa o segundo, talvez mais pro final do ano. Né? Lembra que na década de 70 a gente teve 3 ciclos inflacionários em mais ou menos 12 anos, de 68 a 80, até o Paul Volcker deixar os juros em 20% por 2 anos, se não me engano, ou 18 meses, uma recessão entrar na economia e ter um reset ali nas condições, né? E tem a galera que fala da desinflação contínua, né? O Fed voltando ali para 2,5%, 3% de juros e segue o baile, né? Com uma inflação rodando talvez entre 2% a 3% ad eterno. Puta, galera, tradear ciclo econômico é difícil, né, Pedro? É difícil demais.
E no Brasil também tem até casos falando que a inflação pode chegar a 2,9%. Então também aqui não muda muito, não. Tem algumas cabeças diferentes. Eu acho que o momento é um momento mais complicado. Mas saiu duas... Aí só para complementar aqui a questão de Brasil, saiu aqui 2 recomendações, avaliações aí com relação ao preço justo do real versus dólar. O Bradesco, ele soltou um relatório falando que o dólar, ele teria que estar negociando hoje a uns R$ 4,70, que esse é o preço justo, considerado o cenário atual. Ele acha que não cai nesse primeiro semestre, mas no segundo semestre deve ficar nesse patamar. E o BS, ele soltou uma recomendação de compra de real contra dólar, isso mais uma operação mais olhando o curto prazo mesmo, ele soltou, saiu essa notícia essa semana, de que o dólar vai ali para uns 4,80. Então, mas de qualquer forma, independente, eu trouxe essa notícia, o que me surpreendeu foi como o real foi resiliente no cenário recente. Dado que teve todo esse estresse lá fora, a gente até teve um impacto razoável aqui em bastantes ativos na bolsa, na curva de juros também teve um pouco de impacto, o dólar ficou relativamente comportado ali abaixo dos 5, não quis romper. Vamos ver, parece que o cenário continua... um otimismo continua... muito grande na virada de ano, né? Parecia que o 4,80, 4,70 era questão de meses, né? A gente viu que não é bem assim, que quem dita o jogo é os Estados Unidos, a Mas gente ao mesmo tempo não estressou tanto. Não, o 5 não tá passando, não né? Tá passando. Em dia que a curva abre 15 pontos lá fora, que é hoje, por exemplo, o dólar tá o quê? Subindo 0,10? A questão que nos termos de troca a gente ainda tá bem posicionado, né? Nossa balança realidade é que comercial. o Brasil, eu acho que ele é exportador em 4 coisas, né? Juros real, a gente continua com isso, mas tá caindo esse diferencial, né? Não é nenhum segredo. E commodities. Dentro de commodities tem o quê, né, Pedroso? Minério, petróleo que soja. vai ganhar relevância. Aí commodities a gente pode... Commodities. Não só soja. Soja, mas, milho, se não me engano, suco de laranja, petróleo, minério carne. e soja, né? Os mais representativos. Em número... Em número absoluto é isso. Então a gente exporta juros, minério, petróleo e soja. Minério e petróleo, relativamente estável o preço, né? Soja vem caindo. Mas e ainda juros, assim no patamar alto. Tudo no patamar alto. alto. Quando você olha pra trás, ainda assim soja tá no Enfim, patamar. Esse realzinho aí é uma incógnita, né? O gestor local tá positivo. Pedroso, tá achando que vai pra 4,5, né, Pedroso? Faz uns 3 anos isso aí. Uma hora vai. Uma hora vai. Só não seguiu no movimento positivo, porque os Estados Unidos tá surpreendendo muito o crescimento. E aí, só pra finalizar, e aí acabou hoje, Japão entra em recessão técnica, né? Segundo trimestre consecutivo de desaceleração no PIB. A Alemanha passou a ser a 3ª maior economia do mundo, né? Passou o Japão, aí vem Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e depois Japão agora, né? E a Inglaterra também entrando em recessão técnica. O mundo inteiro desacelerando e os Estados Unidos voando, né? Até quando isso? Fica incógnita aí. Acho que da minha parte é isso. Perfeito, Pedroso. A gente comentou um pouco de China. Essa semana foi o feriado, não tem muita do coisa Ano Novo Lunar, mas saíram dados preliminares hoje que eu peguei aqui na Bloomberg, que mostra que 61 milhões de viagens de trem foram feitas nos primeiros 6 dias do feriado, né? E esse número ele é o maior em 5 anos e representa um avanço de 61% em relação ao ano passado. Então, lembra que a gente comentou na semana passada? Vamos ficar atento, porque se o chinês está viajando no feriado, ele está mais confiante, ele está consumindo. E até aquela questão do envelope, né, que era mais qualitativo, que tem a tradição do... Enfim, os patriarcas, as matriarcas ali das famílias darem envelopes, né, para os mais novos, para os amigos, para os familiares. Quanto mais gordo o envelope, mais prosperidade, mais confiança. E a China é isso. O pessoal tem que voltar a consumir por lá, porque a poupança existe. E quem tá comprando Alibaba? A gente viu, Pedroso, tá comprando Alibaba... Cara, alguns gestores, né? Mas alguns. Cara, eu vi que o Howard Marks comprou Alibaba, né? Saiu. Muito pouco, 9 milhões de dólares. Isso é nada pra ele. O fundo da Citadel, do Ken Griffin, que é um dos hedge funds de melhor performance dos últimos anos, fez uma posição grande, de algumas centenas de milhões de dólares, em Alibaba. Teve outros investidores, Pedroso. Essa semana, a gente traz para a semana que vem isso, foi divulgado o 13F, que é o relatório, né, dos gestores que têm mais de 100 milhões de dólares lá fora, as mudanças que eles fizeram no último trimestre. Eu acho que tá defasado, né? Tá em fevereiro, isso é referente ao final do ano passado. Então pode ter tido troca desde então. Mas dá, né, um gostinho de como os gestores estão se posicionando para esse começo de ano, né? E a gente viu, enfim, pessoal ali fazendo mudanças expressivas. O próprio Buffett, né, reduzindo ali
um pouquinho de Apple, acho normal isso, enfim, o pessoal Subiu muito, né? O pessoal Ajusta o um pessoal pouco a faz um posição. away, o Buffett vendeu 1% da posição dele na Apple. O Buffett tem mais Apple hoje do que ele tinha um ano atrás, porque a Apple recomprou 3% das ações em circulação. Isso. Então hoje ele é mais sócio da Apple do que ele era um ano atrás, mesmo vendendo 1%. Né? Então tem que colocar ele no contexto. Né? Mas o Buffett, que é um que a gente acompanha de perto, ele segue aumentando a mão no setor de petróleo, Pedroso. Essa é a tendência clara. O cara tá com 150 bi de caixa ainda, praticamente na máxima histórica, e ele segue aportando de forma mais expressiva só em 2 companhias, que é a Chevron e a Occidental Petroleum. Eu acho que, mas acho que é importante também deixar claro, né? E aí, talvez até um pouco opinião minha, mas eu acho que não necessariamente ele tá apostando que o petróleo vai subir, tá? Ele não tá comprando uma companhia de petróleo achando que o petróleo vai para $150. Acho que é isso também. É só porque elas estão gerando muito caixa no nível atual. O petróleo só não precisa cair muito, se caindo um pouquinho, é mais ou menos o que está acontecendo com a Petrobras, né? Revisão atrás de revisão, de que a empresa vai pagar mais dividendo. Então, basicamente, é mais ou menos a tese, né? Como o momento está difícil de você fazer a alocação, eu vou comprar um negócio mais barato que vai me devolver o dinheiro através de dividendo. E a gente sabe que o Buffett, ele não participa dessas euforias de mercado. Exato. Né? Quando a gente vê altas exuberantes, semanas consecutivas, meses consecutivos, empresas valorizando 10 vezes em questão de meses, o Buffett costuma ter caixa nessa época. Né? Ele geralmente entra quando tá todo mundo mais tristonho. Eu até vejo como um hedge, né? Esse tipo de exposição, Concordo, né? Concordo. É um hedge, às vezes, de algum conflito lá E fora. a gente tá falando que, se não me engano, 12% da carteira dele é petróleo. Empresas de petróleo. 50% é Apple. Não é que ele não tá participando do mercado. É um baita hedge para a posição dele. É um hedge. Mas vamos trazer isso na próxima semana, porque tem muito... O Michael Burry, né? Comprou mais Alibaba também. A gente tá falando de Alibaba, vamos dar a cara tapa, A gente já falou que a gente comprou a posição de Alibaba, a gente vem olhando os números, acha que tá barato, embora as nossas informações da empresa não são tão profundas assim, então isso não é uma recomendação. É mais uma especulação do que algo extremamente De fundamentado. fato, acha que existe um exagero com relação à China e, consequentemente, com relação à Alibaba, que está gerando um caixa livre ali muito alto. É uma empresa que está negociando a múltiplos que a gente vê relativamente barata, né? E a gente vê bastante gestor, não sei se a gente está enviesado, a gente vê bastante gestor começando ou já com posição, aumentando, ou começando a entrar na posição. Acho interessante o case. Legal esse disclaimer, Pedro. Mas por hoje é só, pessoal. Obrigado aí para aqueles que acompanharam. Um bom final de semana para vocês. Aproveitem aí os últimos dias de... A produção tá falando para olhar para uma câmera, tá difícil aqui. Essa daqui, ó. Essa daqui. Um grande abraço para vocês. Aproveitem os últimos dias de carnaval. Semana que vem tem mais. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana.